Bom dia, meninos, seja bem-vindo mais uma vez à videoaula. Eu quero parabenizar então todos vocês que estão se esforçando para poder fazer as atividades, assistir as videoaulas. Com certeza não tem sido fácil para ninguém, mas vocês estão de parabéns, todos vocês que estão se esforçando e fazendo essas atividades, certo? Como todos os vídeos, né, me apresentar. Sou Carla, professora de artes, e eu convido mais uma vez o 8º ano para poder estudar mais um pouquinho aí. Pega aí o livro de vocês, página 26 a 28, ainda no capítulo 2. A gente vai dar continuidade ainda, né, ao tema central, que é o teatro entre cena. Mas hoje a gente vai ver alguns subtítulos. O drama cheio de fé, a coroa está na plateia, Shakespeare e o cinema, certo? Na continuação, a gente vê aqui uma imagem de uma apresentação de um teatro. Então, observe bem, né? Aonde é que estão localizadas. O ambiente parece ser no espaço público, né? A gente observa que na decoração do palco, logo na frente, parece ter um símbolo, né? Uma cruz, alguma coisa referente à igreja, e na parte de cima também. É isso? Bem, gente, o nosso subtítulo, iniciando na página 26, tem um drama cheio de fé. O teatro medieval ele era muito colorido e cheio de contraste. Os principais registros históricos, eles retratam o seu início nas festas cristãs da Páscoa e do Natal. As encenações eram feitas, se vocês observarem aí, né, pelos líderes religiosos, né, muitas vezes os padres, os monges, e eram feitas nas igrejas. E o que era interessante, né, era que essas encenações eram feitas com o intuito de ensinar, né, de fazer com que muitos que estavam ali assistindo pudesse ter uma lição de vida, né? E vocês talvez devem lembrar que nesse período da Idade Média, a igreja ela dominava. Então, a educação, as artes, tudo era voltado, quem dominava era a igreja, era voltado para o ensino religioso. E com o tempo, aos poucos, esses pequenos momentos de encenações, eles se tornaram-se independentes e transformando assim em 4 tipos de intervenções teatrais. Quais são essas 4, né? São os milagres, os mistérios, os autos e a moralidade. Assim, o teatro medieval se estendeu por aldeias e cidades, popularizando ainda-se mais. Então, existe, por exemplo, registro dessa fase do teatro com textos, como textos, músicas, instruções de cenas, desenhos de cenários e figurino. Bem, mas vamos falar agora um pouco sobre os milagres. Que tipo de encenação eram os milagres, né? Então, os milagres eram encenação simples que se apresentavam a vida, né, de uma santidade ou situações de intervenção milagrosa. Geralmente era apresentada pelas igrejas. No caso dos mistérios, né, a gente passou uma de vez, agora eu estou voltando aqui. Pronto. Os mistérios ou paixão, que esse aí é o segundo, né? Mistério ou paixão era uma forte manifestação teatral religiosa medieval, cujo tema principal era a paixão de Cristo. Então, era apresentada em praças públicas e durava, muitas das vezes, alguns dias. As apresentações, elas aconteciam em praça pública, sob tablados, com a sequência de cenário simultâneo.
E o que a gente observa é que isso é uma realidade até hoje, né? Então, permanece essa cultura, né, da paixão de Cristo. Aí nós temos o próximo, que é Autos. Era uma evolução dos milagres, né, e dos mistérios, contando a história que ocorria a intervenção de santos nos conflitos. Aqui a gente pode ver ao lado aí uma imagem, né, de uma obra pernambucana, Morte e Vida Severina, que foi adaptada para longa-metragem de animação em 2010. Então, preservando assim o teatro original, publicado em 1955 em cenas em estética preto e branco. Eles narram então assim a caminhada de um retirante nordestino em sua jornada do sertão para o litoral pernambucano. Né? A direção aí foi de Afonso Serpa em 2010, né? Tem 55 minutos. E é um dos exemplos que no Brasil nós temos, né, esse tipo de ensinação Autos. Na continuação, o último agora, né, seria a moralidade. Que tipo de apresentação, de representação era essa? Eram peças curtas, com forte presença de alegorias, basicamente contava as histórias dos conflitos humanos entre o bem e o mal, com a intenção dinâmica, didática, na verdade, né, de transmitir lições morais e cristãs que deveriam ser seguidas. E, basicamente, eram esses três tipos, né, que com o tempo passou a ser apresentado. O próximo subtítulo, que está na página 17, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, A Coroa Está na Plateia. Então, durante os séculos XIV até o século XVI, houve um desenvolvimento de teatro nacionais na Europa. Então, os países europeus eles se desenvolveram de forma teatrais com característica conforme cada lugar, né? E as suas produções. Então, a gente temos aqui o destaque como Portugal, Espanha e Inglaterra, né, da Europa, né, se destacaram. E alguns artistas que se destacaram, né? Por exemplo, nós temos Gil Vicente, que é o autor da peça O Alto da Barca do Inferno, que ficou famosa. Na Espanha, nós temos Miguel Cervantes, Lope de Vega, Pedro de la Barca, que foi o autor da importante peça A Vida é um Sonho. E na Inglaterra, nós temos aí os dramaturgos Christopher Marlowe, Ben Jonson e William Shakespeare. Esses aí foram destaque na Europa. Bem, gente, na sequência aqui, nós temos aí Arte e Conexões, na página 28, e traz aí uma referência, né, do dramaturgo que foi citado anteriormente, William Shakespeare, e que até hoje suas obras elas são tidas como referência para muitos filmes. E aqui eu trouxe alguns dos exemplos, né? No caso, a relação conturbada do irmão Thor e Loki, ele remete a Hamlet de Shakespeare. A cena, por exemplo, do filme de Júlio e Rometa, 2013, que mantém assim os diálogos da peça original. Nós temos aí também a realidade distintas de romances, Proibido do filme musical, Zob de 2018, e que lembra o popular romance de Romeu e Julieta. Então, essas referências até hoje, né, são usadas. Existe, com certeza, se a gente for pesquisar mais, outros filmes que têm como referência as obras de William Shakespeare. Bem, gente, nós temos uma atividade na página 28, né? E vocês podem ver logo aí em seguida, em ação. Então, vocês devem aí fazer o seguinte. Primeiro, vocês irão pesquisar sobre o dramaturgo Shakespeare e montar um jogo da memória sobre vida e obra do artista.
É de forma simples, tipo jogo de tabuleiro, certo? Então, vocês podem colocar a imagem e a informação que é referente à obra do artista. E pode ser também em relação à vida, local de nascimento, data, essas coisas aí que vocês podem estar fazendo o seu jogo, né? Esse jogo da memória. Bem, pesquisa sobre a vida e obra dele e montar um jogo da memória que eu estou passando aí para vocês. No livro de vocês, ele tem uma questão um pouco diferente, que é assim, pense em algum filme seriado ou clipe musical a que você já assistiu e que possa ter e que possa ter sido inspirado nas obras dele. Pesquise sobre a referida obra e prepare uma apresentação demonstrando um paralelo entre ela e a mídia que você escolheu, né? Então, aí é uma outra sugestão de atividade para vocês fazerem. Então, será que existe alguma mídia, algum filme ainda que, além desses que foram citados, que tem referências nas obras de... Tem sim. Aí vocês podem pesquisar e fazer essa também, certo? Meninos, bons estudos, um grande abraço para vocês. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, passando essas informações. Tchau e até a próxima.